E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e esse é o Logo 6. E hoje eu falarei sobre The Good Place, farei um link com ética e com a falácia contra a pessoa. Você não pode perder isso. The Good Place é uma série americana que é estrelada por Kristen Bell, que faz a Eleanor, né? E por Ted Danson, que faz o Michael. E aí, você já imaginou o termo morte sendo tratado de uma forma hilária? Então, é isso que a gente vê em The Good Place, uma série que teve 4 temporadas de 2016 a 2020. Agora, imagine vocês chegar ao céu não, a uma recepção onde diz que está tudo bem e que é para você ficar calmo. No mínimo é estranho, né? Foi isso que aconteceu com Eleanor Shestop, a personagem vivida por Kristen Bell. Eis que ela é recepcionada por Michael, que a diz que ela morreu. Eleanor é óbvio que quer saber como que ela morreu. A princípio, o Michael não quer dizer, porque foi de uma forma um tanto constrangedora. Ela simplesmente foi atropelada por uma série de carrinhos de supermercados, e não foi suficiente. Depois ela foi parar na frente de um caminhão, onde ela finalmente foi atropelada, que foi fatal, né? E que trazia uma propaganda um tanto estranha, ou seja, ninguém gostaria de morrer daquela forma. Michael quis dar mais explicações, né? Mas a Eleanor disse que estava bem por aí. Bom, ele começou a explicar que ali era o bom lugar. Eleanor queria saber se estava no céu ou no inferno. E Michael disse que as ideias, as noções que nós tínhamos de céu e inferno aqui na Terra eram completamente equivocadas. Então, aquele era chamado de o bom lugar. Bom, e para quem ainda não assistiu The Good Place, eu indico. E é essa série aí, ó. Gente, a série é muito bacana, porque traz um humor simples, brinca com coisas simples. Bom, quando Michael recepciona Eleanor, ele tenta explicar algumas coisas para ela, né? Porque afinal de contas, qualquer pessoa que tenha recebido a notícia de que morreu iria querer saber uma série de coisas. Uma das coisas que ela queria saber é qual das religiões, afinal de contas, estava correta. E ele disse que a maioria delas acertou em média 5%. Mas que um rapaz, onde eles veneravam, que ele viveu na década de 70, o Doug Fawcett, que aliás tinha um quadro em homenagem a ele, que ele tinha acertado, né? Uma certa vez ele estava bebendo chás de cogumelos. Na verdade ele era assíduo, né, ao tomar chá de cogumelos, segundo Michael. E ele, falando sobre a morte, fez um grande monólogo e acertou cerca de 92%. Eleanor ficou perplexa, né? Porque afinal de contas, quem seria o tal do Doug Fawcett? Ou seja, ninguém. A série, ela tem essas peculiaridades, essas excentricidades e esse humor só dela. Um humor mais simples e bem, digamos assim, bem diferente de qualquer coisa que nós já tenhamos visto. Enfim, Michael então diz a Eleanor: está na hora de você ter a sua primeira orientação que nós fizemos aos chegados, né? E você também tem que visitar o bairro que você vive, que foi projetado por mim, segundo ele fala, né? Foi desenhado por mim, Michael, aliás, o meu primeiro trabalho.
Então eles estão caminhando pelo bairro, aí ele diz que são exatamente 322 pessoas que vivem em cada bairro, até o número, né? O número não é um número certinho, né? Não é um número redondo, vamos colocar assim. Aí ela começa a ver tudo que está à sua volta e mais curiosa ela fica ainda. Eis que tem a orientação e o Michael explica como que as pessoas boas, né, consideradas boas, estão naquele lugar. Simplesmente ele fala que cada ação, cada atitude que todo mundo, todos nós realizamos aqui na Terra é pontuado. Isso mesmo, que é feito uma espécie de pontuação. Aí essa pontuação pode trazer um número de pontos mais alto ou mais baixo, né? E aqueles que têm uma pontuação mais alta vão para o The Good Place, ou seja, para o bom lugar quando morrem. Fora isso, cada pessoa tem a sua casa, né? De acordo com a sua personalidade. Eis que Michael a leva à sua casa e Eleanor fica perplexa porque é uma casa muito minúscula. E aí ele diz: aqui na sua casa tem tudo que você mais gosta no mundo. Como você ama palhaços, olha só, uma série de quadros de palhaços. Eleanor fica estupefata. Ela olha e diz: eu devo amar muito palhaços mesmo, mas ela faz umas caretas, né? Aí ele diz assim: aí nós temos também toda a sua vida, que você pode ver pela sua perspectiva. Aqui está, ó. Aí baixa uma tela, mostra ela todas as ações humanitárias que ela fez, supostas ações humanitárias. Aí disse, né, ele disse para ela: porque você, como advogada, né, uma grande pessoa que assim tirou pessoas assim do corredor da morte e ajudou crianças com fome, olha aqui o seu trabalho na Ucrânia, por exemplo, não sei o que, e mais estupefata ela fica, e daqui a pouco chega o Shiri. O Shiri é a alma gêmea dela, né? O Shiri é um rapaz bastante tímido, a princípio, né? Ele já se parece bastante tímido, desculpa, mas assim, digamos, como é que eu vou colocar para vocês, uma pessoa bastante contida, bastante correta, sabe? É a alma gêmea da Eleanor. Eis que a Eleanor, quando fica sozinha com ele, confessa. Primeiro faz ele prometer que ele iria ficar ao lado dela, sendo alma gêmea, né, de qualquer forma, que iria ajudá-la. E ele, claro, né, ingênuo, é meio ingênuo, vamos colocar assim, ele diz que tá, tudo bem, que ajuda ela, né, mas qual seria o problema? Aí ela diz: eu estou no lugar errado, porque eu nunca fui advogada, eu não sou uma pessoa humanista, não trabalho pelos direitos humanos, coisa e tal, nunca fui ao Ucrânia, não sei o que. E Shiri fica bastante confuso. Mas peraí, como assim, né? Como assim ela foi parar no lugar errado? Aí fora assim, o Shiri tem a Jenny, que é uma espécie de inteligência artificial que tem todos os processamentos de dados de tudo. Ela é capaz de falar assim tudo o que aconteceu na história da humanidade, como é capaz de realizar alguns desejos que eles têm, né, naquele bairro. E tem também a Tahani com seu esposo, que é o Janil, que o Janil a princípio é um suposto budista, né, que fez votos de silêncio, o que deixa a Tahani indignada, porque ela fala pelos cotovelos. Então a gente tem assim a Jennifer, a Tahani e o Janil. São esses os principais de The Good Place. Mas a questão é a seguinte, gente. Agora nós vamos para a parte, o link que eu falei para vocês, né, que eu quero trazer, que é a questão relacionada à ética e a falácia contra a pessoa. Eleanor fala para Shiri como ela era, né, quando estava na Terra. E, gente,
a forma que ela conta, ela tenta um tanto suavizar, mas na verdade ela era uma pessoa super escrota. Ela começa a falar para ele porque na verdade ela quer porque quer que ele esconda o segredo dela, né? Não conte ao Michael que ela não é a pessoa correta. Mas tem um outro detalhe nisso tudo. Ele diz a ela que tem problemas em fazer esse tipo de coisa porque afinal de contas ele é professor de ética e filosofia moral. E é aí que as coisas pegam. Porque ele não poderia mentir, né? Ele não poderia ser incorreto, ele não poderia assim, ter ações e atitudes que fossem contraditórias com a pessoa que ele é. E aí, cada vez mais ele tem dor no estômago e ele fica pensando como que poderia ajudá-la, mas ao mesmo tempo... Bom, ele ficou basicamente num dilema. Mas quanto mais ela contava coisas, mais apavorado ele ficava, porque ela era uma pessoa escrota e egoísta. Todas as ações que ela coloca, por mais que ela tentasse assim florear, vamos dizer assim, é mostrado uma pessoa que não era bacana, não era nada bacana aqui na Terra. Eis que eles são convidados para uma festa, né, na casa da Tahani, e ela bebe e come horrores de camarões, uns camarões assim enormes e tudo. Ela come horrores de camarões e vomita algumas coisas, no caso, fala algumas coisas para determinadas pessoas que não deveria falar, ou seja, que ela não é a pessoa correta, enfim. Aí vamos dizer que Shiri não tivesse aceito, né, essa proposta de transformá-la numa pessoa boa. Vamos dizer que ele tivesse dito o seguinte: não, se você fez coisas erradas a vida toda, foi enganosa com todo mundo, foi uma baita de uma egoísta, uma baita de uma escrota com todos à sua volta, toda a sua vida na Terra, vamos dizer assim, então não é possível te transformar. Aí ele estaria cometendo a falácia contra a pessoa, ou seja, ele estaria julgando a Eleonora a partir de alguns aspectos que ela fez aqui na Terra, certo? O que seria um equívoco. Eu já falei para vocês sobre as falácias aqui. Essa falácia contra a pessoa é uma entre tantas, certo? Uma falácia informal, né? Que mexe muito com o nosso psicológico e que tenta nos convencer de algumas coisas a partir de detalhes, né? Que não são que não são legítimos, né? Vamos colocar dessa forma. A mesma coisa com uma pessoa mente bastante. Ela mente. Aí, em um determinado ponto, alguém diz para nós que não é pra gente acreditar em nada que ela fale, porque ela é mentirosa. Aí, quando a pessoa vem nos contar uma coisa verdadeira, uma história verdadeira, verídica, a gente vai julgá-la, vai dizer, não, você mentiu a vida toda, então agora você não vai conseguir falar a verdade, não vamos acreditar em você, certo? Então, o que eu queria trazer para vocês era, dentre tantos aspectos, pontos de vista que eu poderia, né, focar sobre essa série que é tão interessante, eu queria trazer isso, a questão da ética, né, vinculada à falácia contra a pessoa. A questão da ética é esses ensinamentos, né, do Shiri em relação a Leonor para finalmente mostrar para ela um outro lado, porque a gente pode pensar que aqui na Terra ela agia do jeito que ela agia por ignorância, ou porque foi ensinada daquela forma, ou porque era uma pessoa que não era amada. A gente pode pensar inúmeras coisas, né? Mas pode pensar também que no fundo ela é uma pessoa boa, porque afinal de contas, se a gente pensar que alguém que fez algumas ações e atitudes, né, incorretas, vai continuar fazendo aquilo pro resto da vida e que não tem jeito, a gente não vai ter mais esperança na humanidade, não é mesmo? E a mesma coisa o contrário. Então, eu sempre penso pela questão da esperança, que a gente tem que sempre pensar que as coisas podem melhorar sim e que as pessoas podem se transformar. Então, por essa semana é isso. Então, espero que vocês assistam The Good Place. Bye!